Presidente, eu queria retomar um dos temas. O senhor disse que vai tratar de todos os temas. Acho que um tema importante para esclarecer se o senhor, de fato, votou usando a camisa do Brasil no dia da eleição. Como que o senhor tomou a decisão, se foi verdade isso, de votar com essa camisa do Brasil? Olha, eu voto, acho que é um ato privado. Eu não quero me alongar muito. Eu já acho que tentei aqui diferenciar o que é a vida privada, o que é a vida pública. E eu acho que o que é importante é a gente pensar nas coisas que foram feitas no Banco Central, como eu atuei com autonomia e como, inclusive, atuei muitas vezes Nós só temos uma coisa desajustada no Brasil nesse instante. É o comportamento do Banco Central. Essa é uma coisa desajustada. Um presidente do Banco Central que não demonstra nenhuma capacidade de autonomia, que tem lado político e que, na minha opinião, trabalha muito mais para prejudicar o país do que para ajudar o país. As pessoas que nos acompanham, quando ouvem essa expressão que vem do seu mundo, o mundo do economês, mão de obra apertada, para elas soa uma coisa meio, digamos, até macabra. Elas dizem assim, como assim? Se nós estamos num regime de emprego pleno, como isso pode ser crítico? Não, o Banco Central adora quando a gente tem um regime de emprego pleno, ou seja, que as pessoas, todo mundo que está procurando trabalho, consegue trabalho. O problema é que é a nossa situação atual. Que é a nossa situação, que melhorou muito, foi uma grande surpresa. Outros países também passaram por isso, mas o Brasil foi uma grande surpresa. Agora, a preocupação vem quando as empresas não conseguem contratar, e aí você tem que começar a subir o salário. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 2 de agosto de 2024, são 8 horas da manhã. O presidente da República prova que não será fácil derrotá-lo com memes bobinhos na internet enquanto enche o bolso do trabalhador de dinheiro. Agora traz a Faria Lima para o seu lado usando apenas a sensatez. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo. Você acaba de ver o presidente bolsonarista do Banco Central, indicado por Bolsonaro, que foi votar usando a camisa da seleção, numa demonstração de sabugismo constrangedora. Um presidente do Banco Central não poderia fazer um papel desse, de passar um recado, porque quando uma pessoa pública vai declarar seu voto na urna, anunciando em quem vai votar, está fazendo propaganda política. Ele achava que o Bolsonaro ia ganhar. E Bolsonaro perdeu mais uma vez no Banco Central, no governo Lula. Ele tem tratado de sabotar a economia para impedir que o país decole sob a gestão do seu adversário político. Porque Roberto Campos Neto é adversário político de Lula. Você viu aí no terceiro vídeo ele dizendo que ter pleno emprego no Brasil, porque o emprego está bombando no nosso país, está todo mundo arrumando emprego, coisa que nunca tinha acontecido, e que o bolsonarismo, o Paulo Guedes, diziam que isso não podia acontecer porque tinha muita regra na economia. Então era preciso tirar direitos trabalhistas do trabalhador, não é? Tirar a carteira assinada, criaram tal trabalho intermitente, que o sujeito fica na porta da empresa esperando ser chamado para trabalhar, trabalha 1 hora, depois vai para fora sem direito nenhum, não é? Emprego sem carteira assinada. Tudo isso que vigeu a partir do Temer, aquela reforma trabalhista que acabou com o emprego no Brasil, o Bolsonaro, cuja primeira medida em 1º de janeiro de 2019, quando assumiu a presidência, foi fechar o Ministério do Trabalho. Agora o Lula cria uma situação de emprego farto, com salário subindo e com todos os direitos, emprego com carteira assinada, mostrando que foi um grande golpe que o brasileiro sofreu com a derrubada da Dilma. O Temer aprovou essa reforma trabalhista que acabou com os direitos e o Bolsonaro fez o mesmo. E o que é doloroso, o que é trágico, minha amiga, meu amigo, é que você veja que o povo, uma grande parte do povo não enxerga. Inclusive até na esquerda tem gente que não enxerga
o que o Lula está fazendo. É uma revolução no emprego que está fazendo subir o salário, porque você pondo muita gente para trabalhar com emprego, com carteira assinada, começa a faltar mão de obra. É o que disse esse sabotador do Banco Central. Começa a faltar mão de obra, o salário sobe. E o salário subindo melhora a vida de todo mundo. Ah, vai criar inflação? Não vai criar inflação. O trabalhador ganhando melhor aumenta a produtividade e o país vai em frente. Mas vamos continuar. Bom, ontem o dólar fechou em 5,73, maior valor desde 2021, com tensões no Oriente Médio e decisão do Copom. O que é que acontece? O Copom, Comitê de Política Monetária Nacional, que arbitra a taxa de juros no Brasil, está sendo questionado por não baixar os juros. Então, o fato de o Copom manter o juro alto em 10,5%, sem haver pressão inflacionária, já está trazendo críticas. Então, o dólar está chegando aí perto de R$6 por uma razão muito simples, minha amiga, meu amigo, porque há uma preocupação com um comitê de política monetária, com um banco central que vai mantendo juros de uma forma que atrasa a economia. E isso está expresso nessa matéria aqui. Veja só que saiu ontem na revista Veja. Banco Central começa a ser questionado por exagero no remédio. Veja que essa matéria aqui significa a vitória do governo Lula sobre esse sujeito desqualificado. Vocês me perdoem usar esse termo, mas é desqualificado, porque o que ele está fazendo com o país é um crime. Há um ano, a autarquia, o Banco Central, era elogiada por elevar a Selic, que é a taxa de juros básica da economia, e controlar a inflação. Agora o cenário se inverteu, colocando o Banco Central em um ponto de inflexão. Há exatamente um ano o Brasil avançava na redução dos juros após ter sido amplamente parabenizado por sua condução rápida e eficaz de elevação das taxas, aplicando um remédio necessário para conter a inflação. Naquele momento, o Comitê de Política Monetária, o Copom do Banco Central, iniciava um ciclo de cortes na taxa Selic, enquanto o Federal Reserve, que é o Banco Central americano, concluía sua última elevação de juros. No entanto, as expectativas mudaram drasticamente. Hoje, enquanto o Fed, o Federal Reserve, se prepara para afrouxar as medidas, o Copom mantém a Selic inalterada, sinalizando um cenário de preocupações e incertezas. A eficácia do remédio aplicado anteriormente começa a ser questionada. E aí você vê como a mídia criticava, não é? Editoriais e mais editoriais, criticando o Lula e santificando esse sujeito aí. E agora você veja que a própria Faria Lima começa a reagir a um politiqueiro no controle da política monetária do país. Política monetária é a política de juros do país, não é? Quanto os bancos vão ganhar. Por quê? Porque é um sabotador. Ele está lá a serviço do bolsonarismo. Vamos em frente. Emprego recorde e renda crescente? Má notícia? Só na Faria Lima. Veja só, nunca a força de trabalho ocupada no Brasil foi tão grande. São quase 102 milhões de brasileiros trabalhando. Isso porque a taxa de desocupação do segundo trimestre, encerrado em junho, caiu para 6,9%, a menor em mais de uma década. Era 8% um ano atrás, quando o Lula assumiu. Isso significa que há mais 2,9 milhões, quase 3 milhões de pessoas trabalhando hoje que não trabalhavam um ano atrás, segundo o IBGE. Ou seja, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do IBGE. As boas notícias não param por aí. A renda do trabalhador cresceu
1,8% entre o primeiro e o segundo semestre. Em comparação com o ano anterior, o aumento foi de 5%. Então as pessoas estão ganhando mais e achando empregos melhores com, minha amiga, meu amigo, empregos melhores com salário maior. E você acha que em 2026, uma pergunta que eu lhe faço, reflita aí, chega em 2026, está todo mundo com dinheiro no bolso, ganhando bem, a vida melhorou. Ah, mas tem um meme do MBL na internet falando do Tachad. Se a pessoa não ouviu, não sentiu o Tachad no bolso, sentir que o bolso melhorou, vai ser difícil derrotar o Lula com meme na internet, não é mesmo? Vamos em frente. Papel diplomático do Brasil ganha força com o isolamento da Venezuela. O Brasil, apesar das críticas da mídia, as críticas de sempre da extrema-direita, o Brasil está fazendo um papel excelente, está sendo firme na cobrança do regime venezuelano, independentemente de ideologia, porque o certo que tem que fazer um cidadão consciente, um governo responsável, é não condescender com rupturas democráticas. Violou a democracia, não serve, pode ser de esquerda, de direita, de cima, de baixo, não importa. Democracia tem que ser respeitada. Ah, mas os venezuelanos votaram errado? Também acho. A oposição venezuelana é um lixo, mas aqui no Brasil aconteceu a mesma coisa. Em 2018 o povo votou errado, mas as urnas refletiram a vontade do povo. Bolsonaro chegou ao poder, governou mal, fez um monte de besteira, o povo o chutou e mudou de governo. É assim que funciona a democracia. Vamos em frente. Extremamente preocupante, diz o Boulos sobre as eleições da Venezuela. O Boulos é do PSOL. Veja, o Boulos é do PSOL. Ele afirmou que é legítimo que setores demandem transparência da Venezuela. Então veja, não é um direitista, não é o Eduardo Guimarães, é o Guilherme Boulos, do PSOL, que está dizendo isso. Vamos em frente. Kim Kataguiri, que eu chamo de Kim Catupiry, desiste da candidatura e apoia Nunes. Fui sabotado pelo meu partido. Ainda bem, né? Ainda bem que o União Brasil fez... A primeira coisa que o União Brasil faz, União Brasil, que é a junção do DEM com o PSL, que foi o partido pelo qual o Bolsonaro se elegeu em 2018, ainda bem que o União Brasil teve um lampejo de lucidez e impediu esse picareta de disputar a Prefeitura de São Paulo. O Bolsonaro e o Vacef estão mais próximos do que nunca, diz a matéria de jornal, pelo seguinte: o Bolsonaro quer manter esse sujeito muito perto dele, porque ele é uma bomba ambulante. Se fizer uma delação, vai faltar cadeia para o Bolsonaro. Michele Bolsonaro proíbe coligações com o partido de esquerda e cria uma caça às bruxas. Ela cria canal de denúncia para receber denúncia de bolsonarista que está lulando, com o país indo bem, com a economia melhorando. Veja só, o PL vai ficar com a brocha na mão. Conselho de Ministério de Lula propõe turbinar indulto para enxugar a superlotação de presídios. Aquela medida do Congresso Nacional de proibir o que eles chamam de saidinha, que é a progressão de pena, está superlotando os presídios. Isso vai virar uma bomba, não é? Vai ter fuga, vai ter o inferno nesses presídios aí, e é preciso aliviar, até porque tem gente lá que já faz jus à progressão de pena, e esses malucos querem provocar uma rebelião geral no sistema carcerário brasileiro. Michele Bolsonaro, como sempre, explorando a fé, vai fazer uma oração em convenção de Nunes em São Paulo, que é o prefeito de São Paulo. Vai precisar de muita oração, viu, dona Michele? Porque esse Nunes aí está muito enrolado. Além de tudo, agora está metido num escândalo de roubar dinheiro das creches das criancinhas, e a Polícia Federal tem muita prova contra ele.
Bandeira de Tarcísio põe a agenda sob risco de captura por interesse privado. Contrato é prorrogado mesmo após o Tribunal de Contas do Estado apontar indícios de terceirização ilegal. A terceirização do Tarcísio na Agência Paulista responsável pelas concessões de rodovias tem indícios de ilegalidade. Esse sujeito, com a privataria criminosa da Sabesp, vendida por uma fração do preço que valia, tudo isso ele vai acertar as contas quando terminar o mandato, vai acertar as contas com a justiça. E por fim, aqui a gente tem o Celso Amorim. Eu não vou colocar o vídeo porque é longo e nós já estamos terminando. Mas ele diz o seguinte: estamos decepcionados com a demora do Comitê Nacional Eleitoral em publicar os dados, diz o Celso Amorim, que está dando um show na diplomacia brasileira e mostrando que o Brasil o que quer não é ideologia, e sim transparência e seriedade. Faltou com a transparência, vai ser criticado porque a esquerda é diferente da extrema-direita. Tem gente responsável, séria e lúcida. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.